Boa tarde, amados irmãos do Jardim das Riquezas. Novamente estamos aqui ligados, linkados, para nós falarmos, darmos continuidade a uma palestra cujo tema versa sobre a igreja, o estudo da igreja, a eclesiologia. Então, nós vamos falar agora das qualidades da igreja. A igreja como o povo de Deus, a igreja como o corpo de Cristo. A igreja enquanto corpo de Cristo, ela apresenta alguns aspectos simbólicos, né? Cristo é a cabeça da igreja, é união e reciprocidade, é diversidade, e a igreja também é templo do Espírito Santo. Vamos então falar um pouco sobre a igreja como o corpo de Cristo. No Antigo Testamento, Deus dirigia-se ao seu povo, o povo de Israel, e dizia-lhes: eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor, eu os guiarei, eu estarei com todos vocês. Aí a história do Antigo Testamento, que inicia-se no livro do Gênesis. Gênesis significa a origem. Então, num estudo específico, todos nós podemos nos aprofundar mais. Mas fiquemos com a igreja corpo de Cristo. A igreja corpo de Cristo é uma expressão que foi muito utilizada por Paulo. É sem dúvida uma das melhores e mais ricas metáforas para caracterizarmos a verdadeira natureza de Cristo. Vamos separadamente, ler alguns deles, refletir sobre alguns deles. Por exemplo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Regozijo-me agora do que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Então, sobre a igreja de Cristo, nós podemos extrair várias e maravilhosas lições, dentre as quais destacamos definir a igreja plenamente a natureza de Cristo é algo por demais ilusório. Ou seja, não temos a convicção, a certeza do que vamos falar, do que falamos. Podemos dizer, não é algo assim provado experimentalmente, pois ela é muito abrangente, a igreja de Cristo é muito abrangente. Assim como no estudo da paracletologia, o estudo do Espírito Santo, em que lançamos mão não do uso de símbolos, em que lançamos mão do uso de símbolos para facilitar a compreensão sobre as qualidades e os atributos da igreja. Nós sabemos que o símbolo é a forma que o homem encontra para se fazer entender a natureza, a especificidade da realidade. Então, por exemplo, quando nós, diante
diante da bandeira do pavilhão nacional, nós prestamos homenagem, nós rendemos homenagem à bandeira brasileira, aquele pedaço de tecido quadrangular, onde ali, naquele pedaço de tecido, tremulando ao sabor dos ventos, ali aflora, vem à nossa mente, à nossa compreensão, todos os atributos da nação, da pátria, onde a retidão, a ordem, o progresso, estampado na bandeira nacional. Pois bem, então a bandeira é um símbolo, e a Igreja de Cristo também é rica em simbologia. Então, Cristo é a cabeça da Igreja. Ora, esse princípio é o princípio da autoridade e liderança sobre o corpo. Só poderia ser comprovado se realmente Cristo fosse a parte mais importante deste corpo, no caso, a cabeça. É exatamente isso que a Bíblia afirma na carta de São Paulo aos Colossenses. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ou seja, Cristo tem a preeminência, quer dizer, a igreja é sobremaneira cristocêntrica. Cristo é o centro, é a cabeça da igreja. Nele e por ele, nós, os crentes, ou seja, aqueles que creem no poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, é nele e por ele que nós vamos, então, nos deixar guiar, nos deixar conduzir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Isso está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Então, sendo os salvos, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus, parte deste corpo, eles são sustentados pela cabeça, que é Cristo, pois ele é a fonte da igreja, e sobre ele tem a primazia. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a sua preeminência. Então, Jesus Cristo, sendo a cabeça do corpo visível, que somos nós, somos homens, nas suas mais diversas funções. Então, Cristo é a luz que nos ilumina. Cristo é o nosso guia. A Ele nós depositamos a nossa confiança. A Ele, Cristo Jesus, nós vamos ao templo adorá-lo em espírito e em verdade. A igreja também é a união e a reciprocidade. Aí, meus irmãos, nós adentramos a uma assertiva, a uma conjunção de palavras, de ideias, união e reciprocidade, muito importante. Porque diz assim: a vida cristã é a vida em sociedade e não de forma desacompanhada. Sociedade é uma palavra que origina-se do latim sócios, companheiros, daí sociologia, estudo da sociedade. Então, a igreja é a vida em sociedade e não de forma desacompanhada. Este conceito vai nos remeter
a responsabilidade que temos de uns para com os outros. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não podemos afirmar que realmente somos membros deste corpo se não há companheirismo e se não há interdependência. Olha, vejam que a conceituação ela é muito clara. Não poderá existir o verdadeiro corpo de Cristo, não poderá existir a união e a reciprocidade se não existir entre nós o companheirismo e a interdependência. Ou seja, nós não somos independentes. Vocês querem ver um exemplo bastante claro para nós entendermos esse conceito da interdependência? Por exemplo, nós humanos somos gerados através de um homem e de uma mulher. Gerados através de um encontro, através de uma amizade e de um amor, né? Em que aqueles que se encontraram firmam uma aliança, um pacto, de se consagrarem um ao outro através do casamento, através do matrimônio. E Deus abençoa esta união recíproca do homem e da mulher. E daí geram-se os filhos. Agora perguntamos, seria possível eu, você, que estamos agora aqui discernindo sobre o conhecimento da igreja, teria sido possível nós chegarmos até onde chegamos? Eu na minha idade, vocês na idade de cada um, teria sido possível ter chegado até esse ponto se não houvesse uma interdependência? Como poderia estarmos aqui se nós não tivéssemos sido gerados através de dois corpos em condições de reproduzir o ser humano e ao chegarmos à vida termos encontrado um refúgio, um aparato, uma proteção, uma família. Primeiramente, nossas mães, para nos acalentar em seus braços, para nos alimentar do seu seio materno, o néctar da vida, o leite materno. A figura do nosso pai, para prover as necessidades de que a família necessita. E muitas vezes, e em muitos lares, a família enriquecida, crescida pela chegada dos irmãos, formando assim continuamente um crescimento de linhas crescentes, ou seja, nas relações de parentesco, filho, irmão, sobrinho, avô, tio, enfim, constituindo aquilo que nós conhecemos como família. E as famílias constituindo aquilo que nós conhecemos como a sociedade, o todo. Então, a família, o núcleo da sociedade. Então, a Igreja de Cristo, ela representa verdadeiramente esta união e reciprocidade quando existe companheirismo e a interdependência. Ou seja, ninguém vai se julgar independente, ninguém precisa do outro. É por isso, caríssimos irmãos do Jardim dos Ipês, que as dificuldades, as adversidades que se antever diante de nossas expectativas, tais como o ambiente onde nós vivemos, a mobilidade urbana, a necessidade do atendimento médico,
as condições de segurança, como iluminação, mobilidade, as ruas, a escola para os nossos filhos. Então, todas essas realidades, a Igreja de Cristo, ela não está ausente, ela não está distante dessas realidades. A Igreja de Cristo é um sinal concreto do reino de Deus aqui na terra, a Igreja de Cristo. Inserida no mundo, ou seja, nesse contexto mais amplo que é a sociedade. A sociedade representada, em nosso caso, pelo nosso país, o Brasil, o nosso estado, o Rio Grande do Norte, e um ente menor, em menor escala, que é o município, e descendo mais um pouco, uma localidade geográfica, um espaço geográfico, com as suas dimensões, localização, chamado Jardim dos Ipês. Então, é dentro dessa localidade, desse espaço, que a igreja vai se instalar. A igreja se instala, a igreja, através de suas formas, de suas regras, de suas normas, e sob a liderança de um pastor aqui, podendo ser a figura de um padre, de um frade, de uma religiosa, de um pastor, no sistema organizacional das igrejas evangélicas. Então, a igreja, para subsistir, a Igreja de Cristo, ela necessita de uma liderança. Agora, uma liderança que não se concretiza de maneira autocrática, ou seja, aquele que está à frente da igreja, né, e onde todas as ações, todas as determinações partem da vontade dele pessoal. Não pode ser assim. A Igreja de Cristo tem que predominar as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a vontade do Cristo Rei que deve imperar sobre todos nós. Daí, para que haja a união e a reciprocidade, é necessário que exista o companheirismo e a interdependência. E eu diria mais ainda, é necessário que haja, sobretudo da parte dos seus líderes, a humildade. A humildade de se colocar como servo de Deus, como servo do Senhor. A humildade para acolher, para receber todo aquele que busca o amparo, aquele que busca por necessidade espiritual e também material, o apoio, a orientação, a instrução. Por isso, amados irmãos, é importante que nós tenhamos esta conceituação muito clara, a fim de que nós não caiamos na falácia, no engodo tão comum entre os homens, entre as organizações eclesiais, umas julgando-se superiores às demais, algumas julgando-se as únicas, exclusivas e verdadeiras, enquanto que as demais são falsas. Não, meus irmãos, isso não está correto. Creiam, não está correto. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo supõe a união e a reciprocidade. Agora, se nós formos falar de igreja institucional, aí é assunto para outro momento. Por enquanto, fiquemos então com esses dois aspectos. Cristo é a cabeça da igreja, união e reciprocidade, para depois nós falarmos na diversidade. A diversidade será então o tema para o nosso próximo encontro. Assim, amados irmãos, encerro neste momento as nossas reflexões. Encerro pontualmente, como sempre digo, porque o assunto não se esgotou, ele vai continuar. Quisera
disponibilizar de mais tempo, quiser já poder estar com vocês, por exemplo, aos domingos pela manhã, promovendo a escola dominical, a fim de que esses ensinamentos pudessem ser realizados sistematicamente, presencialmente. Mas nós vamos chegar lá, com a graça de Deus. A Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, ela encontra-se numa fase, digamos assim, preliminar, mas já avançou bastante. Muito em breve, dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, nós teremos a presença de Dom Sebastião Lima entre nós, quando então vocês puderam ter uma noção exata de quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde iremos. Tá certo? Então a Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis é uma parcela do povo de Deus entre as demais. Pronto, já caí no item que é a diversidade, ou seja, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a unidade na diversidade. Daí esse conceito fica muito bem claro para todos nós e servir de um alerta para que nós não caiamos na ingenuidade, no conto da sereia, no canto da sereia, daqueles que por desconhecimento e lamentavelmente às vezes até por malícia também, plantam a cisânia. Assim, a cisânia, ou seja, a erva não boa, né, que cresce junto ao trigo. E aí nos faz lembrar aquela passagem do Evangelho, quando o seguidor diz: mestre, vamos arrancar essa erva daninha para que permaneça só a semente boa. Ora, mas qual foi a advertência do Senhor Jesus? Não façamos isso. Não vamos arrancar a erva ruim, porque corremos o risco de maltratarmos as sementes boas. Quer dizer, esse mistério aí é mistério, não é ministério. Esse mistério da igreja é algo realmente inatingível para a compreensão humana. Quer dizer, Deus, Jesus, o Espírito Santo, admite que a igreja, como a luz do sol que brilha para bons e para os maus, como a chuva que cai do céu, que refresca e que molha tanto o bom como o mal, assim é a igreja. Mas, como igreja de Cristo, nós não estamos aqui para condenar-nos e nem julgar-nos. A nossa missão é tão somente aquela de apacentar as ovelhas e ter um olhar todo especial para aquelas ovelhas que estão desgarradas, para aquelas que por motivos outros permanecem na cegueira, ainda não foram tocados, como na leitura de domingo passado pelo cego filho de Bartimeu, que ao perceber a presença de Jesus Cristo, pediu para ser curado. Então é isso que nós temos que fazer. Senhor, cura-me da minha cegueira. Não vamos entender aqui como a cegueira, apenas a cegueira física, mas sobretudo a cegueira espiritual, aquela que não nos deixa enxergar a semente boa que Deus plantou no coração do outro. Assim, amados irmãos, vamos ficar nesses dois pontos. Cristo é a cabeça da igreja e a união e reciprocidade. E no encontro seguinte falaremos sobre a diversidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus e as bênçãos também de Maria Santíssima. Amém.